Oi, gente, tudo bem? Vão chegando aqui. A gente vai começar aí uma série de lives nesse mês. É um mês muito especial, né? Para começar aqui a nossa conversa, esse mês é especial primeiro porque é mesmo meu aniversário. Já anota aí, dia 10 de maio, quarta-feira, estarei completando 39 anos. E, claro, esse mês, né, é só uma brincadeirinha, mas esse mês ele é super especial porque é o mês das mães, né? Eu não sou mãe, mas trabalho com empreendedorismo e trabalho com muitas mulheres que são mães e são empreendedoras. Gente, ser mãe, né? Ser mãe já é uma coisa assim fora, né? Já é para um ser humano um pouquinho fora da curva. Agora, quando essa mulher decide ou trabalhar fora, né? Ou sendo CLT ou empreendendo, é claro que a coisa fica diferente. E hoje a gente tem muitos exemplos de mulheres que ou trabalham fora, né? Ou são empreendedoras, né? Tem o seu CNPJ. E aí eu vejo dia a dia muitas mulheres que, gente, são assim, exemplares, são excelentes no que fazem e são uma verdadeira inspiração. E tem muitas mulheres que fazem parte da comunidade Motivação Todo Dia. Aliás, se você ainda não faz parte da comunidade Motivação Todo Dia, manda aqui no meu direct, Michelle, eu quero fazer parte dessa comunidade. Porque a partir de agora você vai acompanhar uma série de lives de mães empreendedoras, mulheres inspiradoras, e todas essas mulheres fazem parte da minha comunidade, que é a comunidade Motivação Todo Dia, tá? Qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade, seja empreendedor ou não, tá bom? Então, se você que tá aqui nos assistindo quiser fazer parte da comunidade, com certeza vai ser maravilhoso. Inclusive, amanhã, terça-feira, a gente tem uma atividade incrível, que é a sala de brainstorm, tá? Muitas ideias vão borbulhar daquela sala, é online, ou seja, você faz aí da sala da sua casa, do sofá da sua casa, da sua cama, se você quiser. Ou seja, um evento online que você participa, você mostra o teu trabalho, você fala de você e, claro, faz muito network, negócios, parcerias, tá? Então, se você quiser, você manda no meu direct aqui, Michelle, eu quero essa comunidade, tá? Então, gente, vamos começar uma série de lives maravilhosas. Eu tô muito feliz de poder proporcionar esse momento para vocês. Eu sei que tem muita mulher que vai se inspirar, eu sei que tem muita mulher que vai se identificar, e eu vou confessar pra vocês assim, por que eu fazer uma live dessa, né? Porque como a gente faz, muitas vezes a gente faz coisas que estão de acordo com o que a gente vive, né? Eu não sou mãe, então por que eu fazer uma série de lives homenageando as mães, né? Gente, se eu sou empreendedora, não tenho filho, já é uma correria, já é um fôlego, já é uma coisa assim complicada. Imagina tendo essa responsabilidade a mais, que é educar, né, trazer, cuidar de outro ser humano e cuidar de uma empresa. Então, sim, eu resolvi fazer essa série de lives para inspirar você, mulher, independente se você tem negócio próprio, se você é empreendedora ou se você trabalha fora, tá bom? Se você é CLT, né? Ou até mesmo nos dias de hoje é CLT, mas trabalha em casa, né? Porque depois da pandemia a gente sabe que tem muito mais o trabalho home office, tá? Então eu vou chamar a Fernanda Detter, que é minha primeira convidada. Boa noite, Karen, Marciele. Olá, muito boa noite. Fernanda, boa noite. Tudo bem, mamãe maravilhosa, empreendedora? Que delícia estar aqui. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando contigo. Michelle, minha admiração por você é enorme, já faz tempo e de graça.
simplesmente pela pessoa que você é. E eu achei sensacional você estar fazendo essa série de lives nessa semana, que é tão interessante, né? E é um tema tão relevante. E eu tenho um prazer enorme de poder compartilhar melhor a minha história, porque para quem não posso me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, a Mariana Moço está aqui, boa noite, Mariana, como é que você está? Tudo bem? Tem algumas pessoas que não conhecem a minha história. E o que a nossa proposta entre eu e a Michelle, da gente falar aqui nessa live, nessa semana, é a mãe workaholic versus a mãe 100% maternidade. Afinal de contas. A Fernanda, ela tem a Fernanda tem uma história que é os dois lados da moeda, né, Fernanda? Desculpa, falhou, eu não ouvi o que você falou. Eu não tenho certeza se é a tua internet aqui que tá falhando, tá? Até então aqui tava legal. Ó, melhorou, agora a tua imagem tá boa. A Fernanda, ela é literalmente o exemplo, né, que traz aí uma mulher empreendedora, uma mãe empreendedora com dois lados da moeda, né? Como ela já falou, a mãe que já teve a oportunidade de trabalhar 100% do tempo, né? Como ela fala, o workaholic, e a mãe que se dedicou 100% à maternidade, né? Fernanda, então eu vou pedir para você se apresentar, porque quando você foi falar, Fê, deu uma travadinha, agora tá bem limpinho. Então fala pra gente, hoje, como é que a Fernanda se apresenta? Eu sou originalmente uma comunicadora, Mi, porque eu descobri que eu tenho a comunicação no meu sangue desde que eu me entendo por gente. Acabei escolhendo a faculdade de comunicação social. Isso eu estou falando bastante tempo, tá? Para as mães que estão aqui, eu tenho hoje 49 anos. E então me formei em comunicação social, tive toda uma trajetória de profissão, tudo sempre voltada à comunicação, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E pela escolha. Então eu sou comunicação no sangue, na alma, no brilho nos olhos, no sorriso, eu sou inteira comunicação. Porém, eu tenho também no meu sangue o empreendedorismo. Então, para quem está mais ou menos entendendo, eu tenho uma história diferente, que é isso que eu quero compartilhar com as mães hoje, que é ter sido mãe aos 23 anos de idade, tido uma experiência de trabalhar, de ir no fluxo, enfim, de ser aquela mãe que trabalha, e 20 anos depois, aos 43 anos, eu fui mãe pela segunda vez e resolvi fazer tudo diferente na minha vida e ter essa experiência. Então, eu falo que o Papai do Céu, o Deus maravilhoso, ele me deu esse presente e essa oportunidade de enxergar quem é a mãe, com a mãe workaholic e quem é a mãe 100% do tempo, e usar essa minha história para trazer mais clareza para as mães de hoje que estiverem podendo me ouvir. Então, Fernanda, então já vamos deixar um suspense aqui. Gente, ó, fica com a gente até no final dessa live, porque a Fernanda, ela vai ter que responder a pergunta que não quer calar, que é: o que é melhor? O que você recomenda? Ser mãe workaholic, né? 100% do tempo, ou trabalho, maternidade, ou se dedicar 100% à maternidade. Então, a Fernanda, ela sabe muito bem o que é os dois lados da moeda, né? Então, vamos fazer o seguinte, Fê, já que você tem a comunicação na veia aí, eu queria que a galera aqui, ó, comentasse se é mãe e trabalha fora ou é mãe CLT, né? Porque quando a gente fala empreendedora, a gente também não é excluir a mãe que trabalha fora, até porque tudo é mãe que trabalha, não adianta. É tudo mãe que trabalha, né? Então, ser mãe já é uma responsabilidade, uma dedicação incrível, 100%, não tem nem palavras para dizer, né, o que é. E ser mãe e trabalhar fora e empreender, né, ter o seu CNPJ,
também é uma outra condição. Então, vai colocando aqui pra gente nos comentários quem aí é mãe e empreendedora, já vai escrevendo aí. E, galera, manda essa live aqui para todas as mães que vocês conhecem, que também tem essa dúvida. Meu Deus, será que eu vou não só as mães, né? Eu tô vendo aqui que tá o Luiz Augusto, tá aqui, o Reginaldo da memorização de leitura também tá aqui. Manda para as mulheres que vocês querem que tenham esse conhecimento, que tenham, enfim, hoje em dia, as mães, elas vivem um conflito muito grande. E por isso esse meu tema tem sido tão relevante com as pessoas com quem eu converso. E o meu objetivo real é levar informação, esse meu ponto de vista, não existe certo ou errado, mas esse meu ponto de vista, para que as pessoas, de uma maneira geral, elas tenham a capacidade de tomar decisões melhores. E não ir pelo fluxo. Mas o que você faria de novo e o que você não faria de novo, não conta ainda, por favor. Não conta ainda, tá? Dos dois lados da moeda. Tem que ter um começo, meio e fim. Então, eu primeiro preciso embasar com a minha história para depois poder passar essa conclusão. Certo? E beba água, beba muita água. Ó, a Luísa Augusto, o Luiz Augusto levantou a mão aqui, ó, tá aqui junto com a gente. A Ana, né, acho que é sua amiga aqui que levantou mãe é trabalho integral pelo salário do amor. Não, com certeza, e você falou uma situação, né? Como eu digo, né, Fê? Eu já abri a live falando, eu não sou mãe, então eu não posso opinar, né? Não tenho essa expertise, mas o que eu tenho é admiração. Porque, meu Deus, eu tenho, né, a comunidade Motivação Todo Dia e as lives que nós vamos fazer aqui são com mulheres, mães empreendedoras que fazem parte da comunidade, inclusive galera que tá aqui. Se quiser fazer parte da comunidade, é só me seguir no Instagram, me manda um direct que a gente coloca pra dentro, tá? E eu vejo a determinação, a garra, eu participo do que eu quiser. Eu vou em evento, não tenho hora. Sexta-feira eu vou para um evento, eu moro em Blumenau, eu vou para um evento em Balneário Camboriú e vai uma amiga junto comigo, eu e ela, nós duas não temos filho. Aí eu falei, amiga, a gente vai para começar o evento e a gente vem sem hora para voltar. Essa é a parte boa de ser livre, né? No caso, eu e ela somos solteiras, não temos filho. E vai uma outra pessoa com a gente também, que ela tem 2 filhos pequenininhos e é uma empreendedora. Daí eu até falei assim, olha, você só comenta com ela que nós não temos hora nem para ir nem para voltar, porque a gente sabe que poxa, tem alguém te esperando, tem alguém em casa. Então, você tocou num assunto bem importante que é, nasce uma mãe, nasce um conflito. Ana, não só um conflito. A Marina Bosso, vem pra comunidade, Marina, quero você. É isso. Mariana Bosso, minha amiga, beijão. Já conhece a minha história. Exatamente, ela também tem filho e ela também é empreendedora. Então tá na linha aqui, né? Nasce uma mãe, nasce um conflito, Fernanda. Nasce. Não só. E aí a gente tá com um sorriso no rosto e parece todo um ar de brincadeira, mas eu considero esse assunto muito sério. E não só. Eu queria ter mais tempo para poder embasar isso tudo numa questão não só da minha experiência, mas num contexto histórico e num contexto social. Por quê? Eu fiz faculdade, casei logo em seguida, e logo veio meu primeiro filho, e aí aquela confusão toda de, afinal, o que eu quero, como é que eu vou fazer. E no primeiro filho você tinha que idade, Fê? 23 e depois 43, tá? Exatos 20 anos de diferença. E aí, começando carreira, casamento novo, enfim, era tudo uma novidade. E eu quero até que o pessoal que está ao vivo aqui coloque nos comentários quem se identifica com o que foi o meu pensamento naquela época. Você olha para o lado, a tua vizinha está sendo aquele tipo, né, seguindo aquele fluxo, vamos colocar assim.
a prima, a conhecida, a pessoa que você admira. Então, dentro de uma sociedade, não existia para mim, na minha cabeça, na minha visão daquele olhar, daquele tempo, a possibilidade de eu não usar a minha faculdade, trabalhar dentro daquilo que eu tinha escolhido e galgar dentro da minha profissão os sonhos que eu tinha já imaginado desde o início da faculdade. Então, não havia opção. E isso eu acho que é seguir o fluxo. Só dando uma palhinha assim. Ou seja, nesse momento ali, o filho, na tua cabeça, né, na tua mente, o filho não impediu você de exercer a profissão que você tinha buscado para você. Exatamente. Aí quando a gente fala hoje da mulher que consegue, vamos colocar um ícone, né, um símbolo, a mulher que consegue trabalhar, a mulher que consegue, ela faz de tudo, ela normalmente fala assim, a Mulher Maravilha. E aí entra o que eu hoje consigo falar para essas mulheres maravilhas. A Mulher Maravilha não tem marido e filho, por isso que ela consegue salvar o mundo. Oi? Ela amiga, consegue. Eu não tenho nada. Mas é isso. Você não tem nada de errado. Não tem nada de errado, não é uma crítica. Não, mas ela pode sim fazer tudo o que ela quiser. No caso. Mas tem razão. Por que eu faço tanta coisa e tenho uma liberdade tão grande? Porque nesse momento não constitui família. Né? Não foi a minha situação até o momento, né, gente? Estamos aí para seguir o fluxo. Então, eu concordo contigo. A gente, às vezes, então, mulheres, mães, empreendedoras que se colocam, nossa, tenho que dar conta de tudo, esqueceu de ver que a tal da Mulher Maravilha não tem marido e filho, é verdade. Não. E você pega todas as super-heroínas, mulheres, não tem nada de errado, não estou criticando as mulheres de maneira nenhuma, tá? A mulher pode ser o que ela quiser. Porém, se você vai constituir uma família, pensa bem o que você vai querer se autoimpor enquanto prioridade. Porque ser a Mulher Maravilha e salvar e deixar em aberto a sua família, a sua residência, o seu mundo, vamos chamar de mundo, né? A sua família, enfim, se aquilo não estiver bem, como é que você vai querer salvar o mundo? Não, imagina, se a gente pega hoje, né, uma segunda-feira. Segunda-feira, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com empreendedorismo, é dia de fazer render, né? E aí, imagina, você teve um baita dia como empreendedora. E aí, você chega na tua casa, sei lá que hora da noite, arrasada, e ainda, né, tem a parte dos filhos e tudo mais. E aí, essa parte fica para trás, não tem condições. Não. Aí, aquele dia que foi maravilhoso de vendas, seja contratos assinados, seja lá o que for, não vão fazer sentido. Não vai fazer diferença. Eu quero colocar duas coisas muito importantes em cima disso que você está falando, Michele. A primeira é que uma coisa que a gente tem, tanto uma mãe quanto a outra, tanto eu quanto você, quanto a Mariana Bosso, o Luiz Augusto, todo mundo que está aqui, a gente só tem 24 horas. Então, a Mariana Bosso até colocou aqui, a questão é prioridade. E é verdade. Uhum. Então, enquanto uma Mulher Maravilha dá prioridade para salvar o mundo, e aí entendam, por favor, tá? Esse salvar o mundo, eu estou falando de uma forma bem abrangente, que é ir atrás dos seus sonhos, a parte profissional, a parte financeira, às vezes nem está trabalhando exatamente naquilo que se propôs, mas está conseguindo sonhos que dependem da questão financeira. Mas só tem 24 horas. Em algum momento, você vai ter que dar uma prioridade ou para um lado ou para o outro. E aí, vou falar da minha experiência. A Mulher Maravilha que eu fui, eu acho que eu saí perdendo. Por quê? Aí eu tenho que voltar no contexto histórico. A mulher, ela foi no fluxo, tá? E vamos falar de sociedade. O papo é profundo, tá? A gente pode combinar uma outra hora para falar a respeito disso tudo, senão a gente vai ficar horas e horas aqui conversando. Mas a mulher, ela veio, historicamente, de anos, décadas e décadas atrás, ela estava muito dentro de casa
e ela precisava se sentir mais útil, ok? E aí foi construindo socialmente, eu não estou falando de Brasil, não estou falando de nenhuma região específica do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro, nas mais diversas culturas, foi se construindo essa ideia de que a mulher ela precisava competir com o homem. Ela saiu perdendo. Por quê? O homem, ele não se propôs a ser mãe. O homem só foi entrando naquilo que estava sendo colocado para ele. Ele continuou exercendo o papel dele. E tudo certo. Ela que, e a mulher... Ela que ganhou maravilha. Umas a mais. Ela se propôs, a mulher, ela se propôs a fazer o que o homem fazia e não tem as pessoas, uma rede de apoio suficiente para suprir a necessidade dela dentro de casa. E aí eu não estou falando que tem que ficar dentro de casa, lavando, passando, não é isso. Mas a função materna, né, que existia antes, ela ficou em déficit na nossa sociedade. Se a gente for dar uma olhada em como está a sociedade, essa geração atual, existe uma... É a consequência, né, desse desequilíbrio que aconteceu, né? Exatamente. E tem muito jovem, né, da idade do meu filho, por volta de 20, entre 20 e 30 anos, com depressões, e coisas que poderiam ter sido refeitas, né? Ou pelo menos melhor feitas na infância. Porque essa mãe não estava com olhos nesse filho, que não tinha como, não tinha tempo, não tinha... a exaustão era tanta que não tinha como colocar esse filho como prioridade. Talvez a gente esteja caminhando, né, a partir desse entendimento. Opa, tá, eu posso o que eu quiser, eu trabalho e empreendo, só que eu preciso cuidar da prioridade, né? Então, talvez a gente esteja caminhando para um olhar diferente e trazendo mais essa cautela, esse cuidado, que é o da mulher com os filhos, né? Querendo ou não, não adianta, a gente pode falar o que a gente quiser, mas... ciência é ciência, né? Neurociência é neurociência. Não tem como escapar que o homem é mais razão, a mulher é emoção, e eles se complementam, e não adianta a gente querer fugir disso, né? Fê, olha só, tem alguns comentários aqui, e eu só quero também voltar numa questão aqui, ó. O Henrique tá falando com todo respeito às solteiras, mas as mães que são verdadeiras mulheres maravilhas, super heroínas. A gente, não sei se o Henrique pegou a parte que a gente estava falando, mas é bem isso. Inclusive, Henrique, é por isso que eu propus essa série de lives, apesar de eu não ser mãe, eu vejo, né, o esforço de mulheres empresárias que eu tenho muita proximidade, que são minhas amigas e que fazem de tudo, meu Deus, para ser, no mínimo do mínimo, corretas na vida pessoal, na vida profissional, com os filhos, né? Querendo buscar evolução profissional. Então, essa é uma pequena, né? Claro, uma pequena homenagem, né? Para esse mês especial das mães. Fernanda, sim, a gente teria muito assunto para falar, mas eu queria saber o quê? Que você falasse quais foram os pontos, por partes, tá? Quais foram os pontos positivos e negativos de ter sido uma mãe workaholic. E depois, os pontos positivos e negativos de ter sido mãe 100% do tempo. Tem negativo e positivo nisso? Tem sim. Isso que você está falando faz muito sentido. Por quê? Ponto positivo. Eu fui atrás dos meus sonhos. Eu fui atrás da minha carreira, eu trabalhei como apresentadora na frente das câmeras durante 5 anos, me desenvolvi muito na minha comunicação, tenho um histórico muito legal em relação a isso. Em outros momentos, eu trabalhei com vendas, aquela coisa que existe dentro de mim, aquela coisa de superar metas e tudo mais. Então, na questão de carreira, foi muito legal, tá? Só que eu só consegui abrir os olhos, dar aquele estalo,
quando meu filho estava completando 17 anos. E eu falei, ai, eu perdi Tá a brincando. brincadeira no chão. E agora? A brincadeira no chão, Ah, o rolar e tudo. Eu tive, graças a Deus, a minha mãe, eu morava em Santos na época, né, Michele? E a minha mãe me ajudou demais com aquela coisa. Eu tinha hora para levar para a escola de manhã e a minha mãe que ia buscar na escola às 5 horas da tarde, porque meu trabalho não tinha hora para terminar. Um super apoio ali, né? Eu tinha realmente um super apoio. E, né, o marido e tudo mais. Mas eu fiquei frustrada. É mesmo, Fê. Nossa, eu me arrepiei, tá? O custo-benefício, o equilíbrio não foi legal. O quanto eu me realizei enquanto pessoa, enquanto profissional, o quanto eu ganhei de dinheiro, não compensou o tempo perdido, que não volta mais. Então, quem tem um filho depois do outro, né, 2 anos, 5 anos de diferença, alguma coisa assim, é a mesma mãe. Ai, Carla, saudade de você também, minha querida. Beijo. Carla também tem filho, é empreendedora e ela deve entender bastante o que eu estou falando. O tempo, quando você está no fluxo, você simplesmente vai sendo a mesma mãe, dando a mesma educação, e é assim mesmo, e tem que correria, e vai para cá, vai para lá, e a criança tem que se acostumar porque a vida é assim, e vai. E é o fluxo que eu tô me referindo desde... Ô, Fernanda, tinha alguma... Meu Deus, eu não quero fazer você chorar, tá? Porque quase que eu tô chorando aqui. Mas, assim, você tem alguma frase que você lembra que você falava muito, de repente, pro teu filho, pelo fato de ter trabalhado demais, não ter tido esse tempo de qualidade? Por exemplo, não tenho tempo, não vai dar tempo, vamos rápido. Não vai dar. Algum Michele, tipo de frase todo esse dicionário e muito mais. Ai, meu Porque Deus. tem muita coisa que a gente vai falando no dia a dia, a gente não percebe. E é aquilo que eu falei no comecinho da live. Você olha para tua vizinha, para tua prima, para conhecida, para as outras pessoas que se admiram, e é todo mundo assim. Então, é essa a realidade, é isso que vai. Entendi. Só que quem tem 1, 2, 3 filhos rapidinho, um pertinho do outro, não percebe. Quando eu me dei conta, já tinha passado. Aquele tempo, eu não poderia voltar a ter mais. E aí, um segundo casamento, uma segunda situação de vida. Então, só respondendo o ponto positivo e negativo, para ficar bem claro, eu me realizei sim, enquanto profissional. Porém, enquanto mãe, eu me frustrei. Eu queria ter dado mais para o meu filho, eu queria ter sido mais próxima, eu queria ter construído uma relação muito melhor do que o que eu tive oportunidade, pelo fluxo, pela falta de visão que eu tive a oportunidade de fazer da primeira vez. E tu só se deu conta disso quando já tinha passado. Já não dava, para aquele filho já não era mais tempo. Eu poderia consertar o daqui para frente, mas... Eu fico pensando que realmente deve ter sido um balde de água fria, né? Quando você percebeu ali que, meu Deus, que esse momento não voltaria mais, né? Gente, ó, quem tá entrando agora, a Fernanda Detter é comunicadora, empresária, empreendedora digital e ela é uma mãe empreendedora, então esse mês de maio, olha só, Fê, olha só que legal, não vai ser só essa semana, tá? Eu vou fazer o mês inteiro, porque dentro eu tenho uma comunidade do qual a Fernanda faz parte, que é a comunidade Motivação Todo Dia, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente tem diversas atividades, inclusive, quem está aqui nessa live, se quiser entrar na comunidade, me chama no direct. Michele, eu quero essa comunidade, cai para dentro e vão participar também. Então, as mães que eu vou trazer aqui, elas são mães empreendedoras que fazem parte da comunidade, né? Então, vocês vão acompanhar alguma dessas mulheres. E aí, a Fernanda, ela está contando aqui, né, dois momentos da vida dela, como mãe, o workaholic, onde ela acabou de falar quais foram os pontos positivos e negativos, e ela teve um outro momento que foi mãe
100%, né, do tempo. Então, agora, né, gente, para contextualizar aqui, né, e trazer esse exemplo, essa inspiração, daqui a pouquinho a Fernanda vai falar o que ela faria novamente, o que ela não faria novamente, hein? Porque ela tem o outro lado da moeda agora para dizer pra gente quais foram os pontos positivos e negativos, Fernanda. Então, quando eu já estava com 17 anos, foi quando eu me dei conta de que aquela mãe, ela ia ficar frustrada. Mas eu e o meu segundo marido, Dirceu, aliás, Dirceu, se você estiver aí, beijo, te amo. A gente começou a planejar uma possível segunda gestação. E eu já com 42 anos de idade, já não era exatamente mais a mesma facilidade, que seria 19 anos tomando pílula. Poderia ser muito complicado, né? Mas Papai do Céu, a gente conversou com o Papai do Céu e falou que se fosse falar de fé, porque realmente é importante para mim. A gente de verdade falou com Deus e que se fosse o momento, se fosse certo, se fosse da vontade dele, que viesse essa gestação no tempo certo, no tempo dele, e que se não viesse, isso é importante, se não viesse a gente entender que era um livramento. Então que viesse uma criança saudável, que viesse uma criança que fosse engrandecer o mundo e as nossas vidas também, e se não viesse a gente entender o tamanho do livramento. Michele, depois que a gente teve essa conversa com Deus, simplesmente a gente continuou tentando, lógico, joguei a cartelinha do remédio fora, em 2 meses eu engravidei. Meu Deus. Meses. Aí, algumas pessoas que estão aqui conhecem a Melissa, alegre, feliz, saltitante, saudável, esperta, enfim. Realmente a Melissa é um presente de Deus. E é um presente de Deus eu ter essa oportunidade de ter essa segunda gestação aos 43 anos de idade e já com uma maturidade, inclusive na questão de autoconhecimento, para poder ser uma mãe diferente. Então, já foi no combinado ali, naquele mesmo momento, entre eu e meu marido, que se a gente recebesse esse presente, eu ia me afastar das minhas responsabilidades profissionais e financeiras, ele ia acolher toda essa responsabilidade, né? E eu iria deixar de terceirizar. Eu quero deixar isso bem forte para vocês, porque o que eu fiz da primeira vez foi terceirizar a educação e os cuidados com o meu primeiro filho. E com essa criança, eu queria fazer exatamente o contrário, deixar de terceirizar e assumir a mãe que eu gostaria de ter sido. Tá? E foi isso que eu venho fazendo. A Melissa agora está com 6 anos de idade. E pontos positivos e negativos? Vamos lá. Negativos. Primeiro, uma pessoa que teve tantos sonhos, que teve tanta prática também, né, durante carreira, e tomar decisões, ir atrás e falar com tanta gente, enfim, exercer todo o mundo que é o mundo corporativo e o mundo de comunicação, de vendas e tudo mais, o mundo profissional, me adaptar em ficar em casa, que não tinha sido o sonho da minha vida, era naquele momento, era decisão autoimposta. Mas essa adaptação foi muito complicada, muito complicada. Ainda mais para quem é da comunicação, né, Fernanda? Tá sempre em contato, sempre falando, então... E, de repente, eu me propus a ficar dentro de uma caixa chamada apartamento, em Santos ainda, tá? Uma caixinha chamada apartamento com um bebê extremamente dependente só de mim. Foi enlouquecedor. Essa transição foi realmente enlouquecedora. Graças a Deus, deu tudo certo no final. A história tem um final feliz, mas essa transição foi muito difícil. E eu me coloco no lugar agora da Mulher Maravilha, que tem uma gestação inesperada ou não planejada, e de repente se vê nessa necessidade. Não é o que a sociedade prega que a mulher tem que fazer hoje. Então, é cada vez menor o número de mulheres que eu conheço que se propõem a ficar com o filho. Não, elas se propõem a ter o filho, já colocar na escolinha, na creche. Precisa de todo um
consentimento entre o marido e a esposa, se está de acordo os mesmos sonhos, né, os mesmos desejos, para que lá na frente também não tenha o famoso um ficar jogando na cara do outro, né? Exatamente. Então, realmente, na verdade, até para encontrar casais que estejam nessa disposição e que tenha diálogo, eu acredito que é bem complicado. Ô, Fê, e o ponto negativo foi quase ter sido, né, de sair de um super contato que você tinha para ficar trancada dentro de casa, né? E a questão financeira também, Michele, não dá para deixar de falar sobre isso. Porque quando a mulher ela tem o próprio salário, ou enfim, ela tem o próprio negócio e ela comanda tudo, quando tira a questão financeira, tira também a questão do poder. É o poder de compra, é o poder de escolha, é o poder. Então... Por mais que tenha ali uma conta, né, meu Deus, em comum com o marido e tal, né, dos dois, né, a gente entende isso, mas fica aquela coisinha, né, tá sempre pedindo. E para quem era acostumada a ter o seu, é diferente realmente, né? É muito complicado, realmente. Então eu queria colocar bem esse ponto para as mulheres que estão aqui assistindo, para os homens também. Então, precisa ter uma questão financeira que acolha, né, a falta do dinheiro que vem por parte da mulher, né, em vários sentidos. Porque a mulher, ela continua, a mulher que está dentro de casa, gente, ela trabalha muito. Vou falar para vocês, é muito mais fácil lidar com chefe, lidar com neta, lidar com coisas desse tipo. Porque daí você volta para casa e ufa, aqui eu tô no meu lugar seguro. E a mulher que está dentro de casa o tempo todo, ela não tem essa pausa. É 24 horas, ininterrupto. É tudo ininterrupto. Cuidar da criança, cuidar do bebê, o foco, aí entra de novo, a Mariana tinha falado de prioridade, saiu a prioridade financeira, saiu a prioridade profissional, só que você precisa dar prioridade em algum momento para si mesma, porque a mulher muitas vezes passa nem olhar no espelho. Não tem... E aí a gente entra em várias questões relacionadas à autoestima, até mesmo doenças emocionais. Isso. Enfim, tem que estar bem ciente, claro, né? Tirar daí os pontos positivos, os pontos negativos. Fernanda, a gente teria muito mais coisa para falar, mas para essa galera ficar grudada aqui com a gente, eu queria que tu falasse o que pra gente poder ir encerrando. E assim, ó, galera, se vocês querem mais lives aqui com a Fernanda, é só vocês mandarem no meu direct. Michele, faz a parte 2, faz a parte 2. A gente conta mais, né? A gente chama a Fernanda de novo, né? Ela tem esse dom da comunicação, se expressa super bem e tem vários projetos aí que eu tô de olho já. Inclusive, dona Fernanda, saiba que aqui durante essa live já tive algumas ideias, então me aguarde, tá? Já que por enquanto não tenho filho para pensar, eu penso em... Boa! Entendeu? Boa, acho ótimo. Fernanda, então, para a gente poder ir indo para o finalmente aqui, eu queria que tu falasse uma coisa que tu faria de novo e uma coisa que tu não faria de novo. Em toda essa experiência, desde mãe workaholic até mãe 100% do tempo. Vamos dizer, se tivesse um terceiro filho, vai. Não, né? Pegar não precisa ter filho. Não, chega, parei. Mas, não, até tô com 49, agora já tem outras longas histórias aí para contar, mas o que eu quero passar como ideia para essas mães, qual que é o meu objetivo com essas mães? Autoconhecimento. Tá? Não se deixe levar pelo fluxo. Saiba, quando você vai decidir ser a maternidade, ela não pode ser uma coisa aleatória. Existem muitas que acontecem, a gente sabe tudo isso. Eu não estou criticando ninguém, eu estou colocando a minha história a favor para que vocês tenham um campo de visão mais amplo na hora de tomar as decisões. Tanto as decisões de ser mãe ou que você estiver vivendo no momento de mãe. Não siga o fluxo. Procure um autoconhecimento para que você saiba o que é que você quer, o que é que você precisa,
o que, que precisa ser colocado em prática em você mesma para que você consiga ter um filho saudável e feliz. Então, se é necessário, indispensável você trabalhar, ótimo, é isso que você vai fazer. Mas saiba que pode haver um déficit quando seus filhos estiverem mais velhos e chegar lá na frente e falar, mãe, você não me deu atenção. Mãe, você só estava aí disposta para o trabalho. Mãe, o dinheiro que você ganhou não foi, não compra o tempo que eu perdi com você. Por um outro lado, ser mãe 100% do tempo nos dias de hoje, por uma questão econômica mundial, pode não ser a escolha. E aí entra não o que eu faria se eu tivesse um filho, mas o que eu estou fazendo a partir de agora. Empreender de uma maneira, o que eu não venda o meu tempo para um patrão ou para enfim, que eu consiga coordenar o meu tempo. Eu sou empreendedora digital, eu sou comunicadora, para quem está aqui na live e não conhece, eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço essas lives, enfim, tem o canal, posso fazer meu merchan? Posso fazer meu merchan? Aqui, claro! O Convivência Livecast. Ai, que rica, ela tem até caneca, gente. Olha só, aqui, ó, minha canequinha, minha coisa pra beber água. Lindo! A proposta do canal é fazer esses bate-papos, assim como a gente está fazendo aqui com a Michelle, trazendo informação e autoconhecimento para quem quiser ouvir. São vários temas diferentes que eu tenho lá. Vou colocar mais coisas a partir de agora, vou voltar a ser bem ativa muito no canal. Bom! Mas inclusive, Michelle também é minha convidada, vou fazer o contrário também. A parte boa é que, como a gente fala, né? Empreender liberta, mas desde que você faça do jeito certo, né? Exatamente. Para não virar uma prisão também. E a parte boa de empreender é você ser o dono do seu negócio, do teu tempo, da organização aí das tuas vendas, né? Entender o que é produtividade, né? Aumentar o teu ticket, saber o que é se valorizar e tudo mais, você ganhar mais e trabalhar menos, o que todo mundo quer, né? Trabalhar menos e ganhar mais, né? Exatamente. E dá para fazer tudo isso hoje e empreender, né, com qualidade e, claro, ser mãe, né? E para as mães que quiserem aprender uma forma de fazer isso, eu estou iniciando com uma empresa nova, uma startup de empreendedorismo, que a empresa, não, eu vou fazer parte da empresa, estou me associando à empresa, a empresa não é minha, mas que é um tipo de trabalho que eu vou conseguir fazer a parte toda de comunicação que eu já faço, fazer também essa parte de network dentro dessa startup. E quem quiser saber mais, Fernanda, como é que você faz isso? Como é que vai fazer? Que startup é essa que qualquer mãe pode fazer? Não só mãe, pai, ou assim, qualquer pessoa pode fazer. É só entrar em contato comigo no direct, porque aqui a gente não tem tempo, mas daí eu explico tudo muito direitinho como é que funciona. Ai, muito bom, Fernanda. Quero te agradecer demais, inclusive sabendo que agora, né, tu tá partindo para a busca do equilíbrio, né, com novas oportunidades, né, dentro do que tu ama fazer, dentro do que tu se descobriu, dentro da tua profissão, dentro da tua carreira, né, e quero realmente te desejar muito sucesso e te agradecer muito por ter vindo aqui trazer os dois lados da moeda, né? Contar da tua experiência, que com certeza, né, essa live aqui vai ficar salva. E mandem, gente, essa live para essas mães todas aí que precisam desse bálsamo, desse alívio, equilíbrio, né? Desse equilíbrio, né? Dessas dicas de quem passou pelo processo, né? Então, se a gente pode aí, de alguma forma, amenizar um sofrimento, talvez, que tenha lá na frente, né? Por que não? E a Fernanda foi a sorteada, ela passou pela experiência, gente, dos dois lados, então ela veio contar aqui pra gente. Fernanda, muito obrigada e parabéns, tá? Porque, olha só, gente, eu mandei... Tem muita mulher na comunidade, eu mandei o convite igual para todo mundo. E tem muita mulher empreendedora que se propôs, e a Fernanda foi uma delas.
E isso é compartilhar para crescer. Quando você compartilha, né, uma experiência, um conhecimento, de forma genuína, você quer que a outra pessoa também, assim, ó, vamos crescer junto, ó, o caminho é esse, né, Fê? Então, quero te agradecer e deixa uma mensagem final, porque a galera gostou, quer mais. Estão falando aqui que querem parte 2, 3 e 4. Obrigado. Michele, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, essa oportunidade de eu estar aqui falando, disseminando essas informações, que esse é realmente o meu objetivo. A minha maior intenção é que vocês, mães, procurem o autoconhecimento. É mais importante. Sabe aquela história do avião que se a aeromoça fala, se acontecer alguma pane e tal, primeiro põe a máscara em você para depois pôr na pessoa, porque você tem que estar bem, mãe. Você tem que estar bem, inteira, saudável, forte, feliz, para poder ajudar quem está dependendo de você. Então, com essa metáfora, eu peço, cuidem-se, tenham autoconhecimento, busquem o equilíbrio e o resto vai ser só alegria, tenho certeza. Ai, muito bom. Fernanda, muito obrigada. E agora eu quero convidar todos aqui os teus seguidores, né? Quem quiser fazer parte da comunidade Motivação Todo Dia, me manda no direct. Amanhã a gente tem uma atividade online muito legal, que é online, então você não precisa sair de casa, você pode estar com seu filho no colo. É para homens e mulheres que estão procurando aí se desenvolver de forma pessoal e profissional, tá? E amanhã também eu vou ter uma live às 19 horas, então já me segue aqui no Instagram, com uma outra mãe empreendedora. E aí a gente vai vir com outro tema, que é o dia a dia da mãe empreendedora, gente. É o dia a dia ali, ó. Como que ela dá conta? Então, a gente vai ter também um outro tema nesse sentido para você também se inspirar. Fernanda, muito obrigada. Agradeço. E galera, muito obrigada. Amamos estar aqui com vocês. Até breve. Quero vocês na comunidade, viu? Até breve, Fê. Beijo, obrigada, tá? Boa noite.